Ouça agora, Viver Bem. Oferecimento Unimed Andradas. Amamentação. Agosto é o mês de incentivo ao aleitamento materno. Mais de 170 países celebram, entre os dias 1º e 7, a Semana Mundial do Aleitamento Materno. No Brasil, acontecem inúmeros eventos referentes à campanha chamada de Agosto Dourado. A cor foi escolhida em referência ao padrão de qualidade do leite materno. O slogan deste ano é Empoderar mães e pais, favorecer a amamentação, hoje e para o futuro. Andradas também faz parte deste processo e a Secretaria de Saúde realizou, nesta quarta-feira, portanto ontem ali no Materno Infantil, a Hora do Mamaço, voltado às gestantes, às mães e às famílias interessadas em aprender mais sobre a importância do aleitamento materno. E para falar sobre o assunto, o quadro Viver Bem, oferecido pela Unimed Andradas, conversa ao vivo com a enfermeira e obstétrica, a consultora de amamentação, Vivian Amarante Macedo. Bom dia, Vivian. Seja bem-vinda ao Jornal da Cidade, ao quadro Viver Bem. Vivian, ontem teve, então, a Hora do Mamaço ali no Materno Infantil. Na verdade, foi na parte externa do materno, a rua foi fechada, não é? Isso, foi colocada uma tenda, né? Fala um pouquinho mais perto. Isso, por favor. Isso. E como que foi o evento lá? Você, inclusive, participou como palestrante? Sim, foi muito bom, teve uma boa participação de gestantes, né? Nossa, eu fiquei muito contente, orgulhosa com as gestantes de Andradas, que estão buscando informação, né? Como o tema desse ano, que é empoderamento da mãe e dos pais, teve presenças de pais também, se informando, né? Para saber qual o melhor alimento para oferecer para o seu bebê. Exato. E qual é o melhor alimento para oferecer para o seu bebê, Vivi? Que é o leite materno, né? E ainda existem muitas dúvidas a esse respeito. Eu tô cheio de perguntas para te fazer aqui, viu? Sim, né? Existe bastante dúvida, porque a amamentação não é uma forma assim instintiva, né? Que você pega o bebê, coloca no peito e pronto, né? Então, existe toda a técnica, toda teoria para você aprender, para conseguir ter com sucesso, né? Para ser uma forma prazerosa, né? E a mãe sentindo bem, ela passa tudo que ela está sentindo para o bebê também. Entendi. Então, é por isso que é importante ela estar empoderada, né? Que é ser empoderada? É ela estar informada, né? Sobre esse momento. É verdade. A gente chegou num ponto que a gente já sabe que conhecimento é a diferença entre a vida e a morte. A pessoa que conhece, tem informação, ela faz o que é correto e ela evita um monte de problemas, não é, Vivian? Sim, com certeza, né? A informação hoje em dia, as gestantes costumam perguntar para mim, né? O que eu tenho que fazer agora durante a gestação para me preparar para a amamentação, né? Aí eu costumo sempre falar para ela, se informar, né? Então, nesse momento, a informação é a base, né? Para dar certo, para ir com sucesso a amamentação. Tá bom. Então, antes de você falar propriamente da importância do aleitamento materno, a diferença do leite da mamãe para o leite comprado no supermercado, por exemplo, e todas essas questões, eu queria saber da importância do pré-natal, né? Porque me parece que tem gestante que não leva tão a sério o pré-natal e aqui em Andradas tem todo um trabalho desenvolvido nesse sentido. Sim, o pré-natal é muito importante, né? Porque o pré-natal é um acompanhamento da gestação, né? É um acompanhamento de como está evoluindo esse bebê, né? O médico tem que estar sabendo se está desenvolvendo tudo certinho. Dentro do pré-natal deve ser oferecido já informações para a mãe, né? Sobre os cuidados da amamentação, como que ela deve se preparar para o parto, né? Já ir trabalhando o psicológico da mãe também, porque quando ela vai já preparada, a ansiedade diminui, tudo fica mais fácil. São realizados exames laboratoriais que devem ser feitos, né? Que é importante para a prevenção da saúde do bebê. A mãe vai ser avaliada as vacinas que ela realizou, se tem que realizar mais vacina, que é importante, porque até através do leite materno, ela vai passar essa imunização das vacinas para o bebê, né? Então, por isso é importante fazer o pré-natal certinho. Interessante. Eu tenho alguns dados aqui, Vivian, que eu queria que você comentasse, tá? Eu separei aqui, ó. Segundo a OMS,
estima-se que a ampliação da amamentação possa prevenir 823 mil mortes de crianças e 20 mil mortes de mães por câncer de mama a cada ano. Quer dizer, até a mãe deixa de morrer por câncer de mama. Será que é por causa do estímulo que a alimentação, o aleitamento causa? Sim, a amamentação, né, ela tem vários benefícios, né? Então, e várias vantagens. Além de para a saúde do bebê, ela é importante para a saúde da mãe. Ela evita o risco de câncer do colo do útero, né? E ela evita também o risco de câncer de mama. Ela tem um controle na parte dos hormônios, né, que mantém esse equilíbrio da mãe desenvolver uma saúde boa. Que interessante. Ninguém fala do benefício para a mãe. Olha, eu já entrevistei algumas pessoas sobre aleitamento materno, acho que é a primeira vez, né, que a gente está falando do benefício propriamente para a mãe. Normalmente se foca muito no benefício para a criança. Isso, é mesmo, né? E é tão importante para a família inteira, né? O leite materno é econômico, é mais econômico, então ele já vem preparado, já vem prontinho, não tem que esquentar, aquecer, já é bem limpinho. Então, assim, não tem custo nenhum, né? Então é vantagem para a mãe, para a família e para o bebê, né? Outro dado aqui, Vivian. Atualmente, apenas 38% dos bebês são alimentados exclusivamente com leite materno, até os 6 meses. Isso aqui na região das Américas. E só 32% continuam amamentando até os 24 meses. O que faz a mãe aí correr da amamentação? Então, o que acontece? A taxa de amamentação na hora do nascimento do bebê, do recém-nascido, lá no hospital, ela é alta, ela é 98%, né? Conforme os estudos, né? As pesquisas. E só que é 32%, né, que você falou, até os 6 meses. Então, assim, a hora que elas chegam em casa, que é o problema, né? Porque aí vem as dificuldades, vem dores, acaba causando fissura nas mamas, a produção do leite, vem algumas dúvidas da produção do leite, vem muitas dúvidas se o leite é fraco, né? Isso é lenda? Isso é lenda, não existe leite fraco. Que bom saber. Todo mundo produz o mesmo leite, não tem um leite melhor que uma mãe produz um leite melhor que a outra. Continua, porque já me veio uma outra dúvida. Porque antigamente esse assunto é bem... Um filho até ele mamava em uma mãe de outra criança. Isso. Hoje em dia não pode, né? Por que não pode? Porque essa mãe que amamenta, que está amamentando seu filho, ela foi feita... você tem certeza que ela foi feita pré-natal, que ela não tem nenhuma doença transmissível para o bebê. Já uma mãe de leite, você não sabe se ela está com os exames em dia, né? Se ela está tudo certo, como que é a vida dela. Às vezes, normalmente o exame é feito de 6 em 6 meses durante a gestação. Às vezes, no tempo que ela fez, não tinha nada, nenhum problema de saúde. Mas quem garante que depois ela não pode adquirir algum problema e pode passar para esse bebê? Mas você sabe se, por exemplo, uma criança mamando em uma mãe de leite, assim fala? Ele pode, por exemplo, ter uma rejeição àquele leite que seria destinado a uma outra criança? Será que pode existir uma rejeição? Eu mamo aquele leite e fico todo empipocado, alguma coisa assim? Aquele leite não é para mim. Não, isso não. Eu acho que seria mais assim no sentido dessa mãe de leite ter alguma doença, um HIV, uma hepatite, né? Alguma doença dessa que pode ser transmitida através do leite. Então o motivo mesmo é preventivo. Preventivo. Agora você falava do leite fraco, então não existe. Não existe leite fraco. O que acontece? Que a maioria das pessoas, né? Eu trabalho como consultora de amamentação, então vou falar um pouquinho das minhas experiências, né? Então, muitas mães me procuram e falam assim, meu leite está fraco, o bebê fica 1 hora mamando, né, no meu peito, e aí depois ele continua chorando, né? Meu leite não está sustentando. O que acontece, né? Normalmente, esse bebê não está fazendo uma sucção efetiva. O que é isso? Ele não está abocanhando corretamente na mama. Então, o bebê que mama 1 hora, provavelmente ele está pegando só no mamilo,
só no biquinho da mama. E no biquinho sai pouca quantidade. Então ele cansa, e aí ele fica mamando e sai pouco. Aí não consegue encher a barriguinha dele. Por isso que ele mama 1 hora e ainda continua chorando de fome. Se ele fazer uma sucção efetiva, ele abocanhar bem a areola, aí vai sair grande quantidade de leite. 5 minutinhos. 5, 10, 15 minutinhos, no máximo 20 minutinhos, ele já está mamado. Já está de barriga cheia. Porque tem que ter fim o saco, né? Tem. Uma hora tem que encher, né? Então, não é a qualidade do leite ali, né? Deus é tão perfeito que ele fez o leite para todo mundo igual, né? Sim. Então, o que vale é a forma que o bebê está sugando na mãe. Isso que é o que diferencia. Agora, uma situação como essa desgasta emocionalmente a mãe, não é? Muito, né? A amamentação não é só um mar de rosas, né? Então, a amamentação é difícil. Por isso que a mulher tem que estar se preparando na gestação para ela conseguir lutar contra isso. A arma dela é a informação, porque vem os palpites para desanimar, né? Então, você é orientada, você vai saber se você vai ouvir aquele palpite ou não. Às vezes esse palpite pode te ajudar, mas muitas vezes pode atrapalhar a amamentação, né? Então, ela informada, ela consegue lidar com essa dificuldade, a amamentação sai mais com sucesso. Agora, nessa questão da criança pegar corretamente o seio da mãe, existe alguma relação com o posicionamento correto do bebê? O que você pode falar sobre isso? A posição influencia muito, né? Então, assim, que eu vejo também, muitas vezes as mães, o bebê chora, elas não querem ver o seu filho chorar, né? Então, assim, o bebê, ele não sabe falar. Então, a comunicação dele é o choro. Então, assim, não pode apavorar. O bebê chorou, ele está avisando que está com fome. Ele não vai morrer de chorar, né? Então, o que elas fazem? Já querendo que o bebê pare de chorar logo, elas já colocam imediatamente no peito, sem prestar atenção se ela está posicionando certo, se ele está abrindo a boca corretamente para colocar dentro da boca, se ela vai conseguir colocar a areola dentro da boca do bebê. Então, assim, tem que ir com calma. A amamentação é paciência, por esse motivo, né? Que todo mundo fala, tem que ter paciência para amamentar. Por esse motivo, você não pode apavorar e querer fazer já rápido para o bebê parar de chorar. Então, a posição, tem que colocar barriga com barriga, saber segurar o bebê. Eu realizo alguns cursos, dou algumas dicas para as mães, principalmente mães de primeira viagem, né? Como segurar o bebê, que eu acho que elas chegam menos ansiosas na hora. Mas não existe, assim, uma regra. Tem que segurar com a mão em C a mama, não pode segurar em tesoura a mama, não existe com o dedo de tesoura, não existe isso que tem que seguir essa regra. Ela tem que estar numa posição confortável, né? Ela tem que estar preocupada com a postura dela, porque às vezes até você aprender, né? Porque ali vai ser um treino da mãe e do bebê, né? Então, nesses primeiros dias, estar numa posição confortável ajuda muito a fazer o bebê pegar corretamente. Agora, tem mãe que tem o parto normal, outras têm cesárea. Isso tem alguma diferença na hora de amamentar? Tem um pouco de diferença. Tem diferença tanto para o bebê e quanto na posição da mãe. O bebê que nasce num parto normal, ele nasce mais ativo. Então, a forma dele, a chance dele conseguir ter uma pega boa, já conseguir mamar na primeira hora, é mais assim, uma porcentagem maior de dar certo. Na cesárea, devido à anestesia, então o bebê ele é um pouquinho mais lento na amamentação, né? Isso, assim, não é generalizando, né? Na maioria das vezes. E aí a posição, quando a mãe faz uma cesárea, normalmente a anestesia é a RAC, né? Então, ela não pode estar elevando a cabeceira, né? Alguns hospitais são assim ainda. E aí, a posição que o bebê vai amamentar, normalmente é numa posição invertida do que é acostumado a gente ver, aquela posição clássica, né? Que a mãe segura o bebê no colo, né? E então aí vai fazer uma posição invertida da clássica, para a perninha do bebê não encostar nos pontos da mãe, na incisão da cirurgia.
Interessante. E o empedramento do leite? Por que isso acontece? Como evitar? E depois que acontece, o que a mãe faz? O empedramento já é um dos motivos que algumas mães acabam desistindo de amamentar. Porque ele causa muita dor, ele dificulta a descida do leite também, porque dentro da mama existem alguns lóbulos, né, que são como se fossem umas bolsinhas. E fica o leite, e quando o leite desce, ele fica ali. E aí, se ele não é drenado, se ele não tem essa saída, ele acaba ficando ali e aí ele forma uma pedrinha. E ela é bem dura mesmo, né? Então, por que acontece isso? Porque a maioria das mulheres, elas no início da amamentação, normalmente na primeira semana, ela ainda precisa de um ajuste da produção do leite. O que é esse ajuste? Ela produzir a quantidade que o bebê precisa. Só que a maioria não acontece isso. Elas produzem em excesso. Produz mais do que o bebê precisa. E aí é onde acumula aquele leite e forma pedra. Porque o estômago do recém-nascido, ele é bem pequeno, né? Então, no máximo vai ser 20 ml que vai caber dentro do estômago dele. Só que ela produz mais que isso. Então, o que ela tem que fazer? Após a mamada, ela tem que esvaziar um pouquinho, fazer uma ordenha, uma extração do leite, né? Então, esvaziar um pouquinho, tirar aquele excesso. Só que a maioria tem medo, porque elas acham que na próxima mamada vai acabar faltar o leite. Mas não. A mama, ela não tem que ser um estoque de leite. Ela tem que ser uma fábrica de leite, de produzir só a hora que o bebê vai com a boquinha sugar. Só a hora que ele vai trabalhar. A natureza faz o trabalho. Isso. Mas isso demora uma semana, né? Aí existe vários cuidados, depende de uma mãe para outra, né? No meu trabalho eu avalio isso, as mães, para orientar elas qual o cuidado que ela vai ter que ter com a mama nesse momento do empedramento, né? Existem as compressas, massagens, mas não tem uma regra igual para todas. Então, depende de uma avaliação do profissional para poder ver o tipo de compressa que ela vai usar para poder melhorar esse empedramento. Agora, a dor é normal, então. Mas é normal sangrar ou ficar em carne viva? A dor, ela é normal assim, uma dor leve. Uma dor intensa, ela tem que procurar uma orientação para ver o que está causando essa dor. Que a amamentação ela tem que ser prazerosa. O sangramento que tem é das fissuras, tá? Então, as fissuras, o que é? Uma rachadura no bico do peito, no mamilo. Então, isso é causado pela boquinha do bebê, por uma pega incorreta, tá? E o sangramento, hoje em dia, existe, que é a fissura, né? Existe a laser terapia, que é um trabalho que eu realizo, que ela acelera essa cicatrização. Então, o que normalmente uma mama fissurada, ela demora uns 15 dias para cicatrizar, é como se fosse uma ferida. Como é que amamenta nesses 15 dias? Imagina. Isso eu entendo. Muitas mulheres desistem de amamentar se ela não teve essa ajuda. Agora, porque dói muito. E não faz bem para o bebê, porque o sangue ele irrita o estômago do bebê e começa a causar vômito no bebê. Então, muitos pediatras às vezes ficam preocupados e com esse vômito para ter certeza se é da mama ou se é algum outro problema, né? Aí eles até me encaminham para poder estar fazendo o laser, porque o que poderia cicatrizar em uma semana ou 15 dias, o laser acelera. Em um dia já está cicatrizado. Olha aí, é um que efeito dica assim, bacana. muito milagroso. Muito bacana isso. É muito bom. É assim, eu indico para todas as mães. E você tem esse equipamento aqui em Andradas, Vivian? Eu tenho esse aparelho. Que legal. Então, ele no pós-parto é muito útil, assim, muito útil. E ele alivia dores também, porque ele faz um processo de analgesia também no mamilo. Como se tivesse feito uma anestesia. Então, é uma luz, né? É uma luz fria, não causa dor na mãe, o laser, né? Tem mães que têm medo, vai cauterizar, né? A fissura, não. Ela não sente dor nenhuma. Algumas até falam para mim, não tem como levar embora para minha casa do aparelho, do alívio que elas têm da dor. Não, o aparelho está aqui para todas, né? E aí, isso aí tem feito, eu não tenho dados assim, né, em mãos, mas eu tenho observado que melhorou muito
o índice de amamentar aqui em Andradas, né? Eu vejo pela procura que tá tendo agora. Bacana, E aí legal. eu acabo tendo contato com essas mães e eu vejo que elas mantêm ainda a amamentação. A gente falou no começo da entrevista a importância do conhecimento, da informação associada à tecnologia. A tecnologia. Claro. Com certeza, né? temos que procurar, né? Porque às vezes você fica ali, muitas mães não sabem que existe esse aparelho, né? Eu não sabia também até hoje, né? Não sou mãe, sou pai, Uhum. mas talvez se eu soubesse em momentos passados eu teria, né, procurado para minha família Sim. isso, porque realmente sofre, viu? A Sofre. mulher sofre. E aí, às vezes você vai, gasta com pomada, com várias coisas que indicam para você avaliar e não resolve nada. Então, e ainda faz você desistir da amamentação e começar a gastar com leite artificial. Então, às vezes vale a pena, sabe, você investir num profissional, num caso que uma consultoria de amamentação, numa laser terapia, que Sim. vai valer a pena, que vai fazer bem para a saúde do seu bebê e às vezes você vai gastar muito menos do que você iria gastar e uma coisa que é garantido que vai dar certo, né? Ô, Vivian, como é que chama aqueles protetores que são usados nos bicos dos seios das mulheres? Existe o bico de silicone, que também algumas pessoas chamam de intermediário, e as conchas. Hoje em dia, as conchas não está sendo mais indicado a estar usando durante a amamentação. Porque ela pode causar cândida, fungos nas mamas, porque ali fica abafado e úmido, né, com o leite que vai vazando. E as bactérias, elas gostam de ambiente assim, quente e úmido. Então, hoje em dia, as conchas não é indicado mais estar usando. Eu já peguei vários casos de mães com fungos nas mamas devido à concha. Mas ajuda a aliviar a dor? Ela ajuda a tirar esse excesso que você pode realizar com a mão, que é mais assim, mais limpo, né? Entendi. Tem menos risco para a mama, né, com a mão. Ô, Vivi, existe algum tipo de sutiã especial que pode também ajudar a mãe? Sim, o sutiã de amamentação ajuda bem, mas procurar sendo um sutiã maior, não um sutiã que vai apertar. Porque algumas usam uns que são um pouco ainda apertado, e aí ele segura algum lóbulo dentro da mama, que aí atrapalha a descida do leite. Então ele segura ali a descida do leite na hora que o bebê está sugando. E aí ele também, um sutiã de amamentação, ele vai melhorar a sustentação da mama, porque às vezes ela fica um pouco pesada devido à quantidade do leite, então ela alivia um pouco sustentando as mamas. E qual que é a dica para aquela mãe que voltou a trabalhar e que quer amamentar com qualidade o seu filho? Ela pode estar procurando, né, uma consultoria de retorno ao trabalho, ou se informar também, né? Hoje em dia tem vídeos na internet que orienta também. Ela pode estar fazendo um armazenamento desse leite materno, tá? Existe hoje em dia umas bombinhas elétricas que também são muito úteis. Elas são muito confortáveis. Tem um efeito muito bom de extração de leite. Ela extrai grande quantidade e as mães estão realizando isso. Elas usam a bombinha 15 dias antes de retornar ao trabalho e aí elas começam a fazer o armazenamento. Por exemplo, no congelador, ele dura 15 dias. Então, por isso que é indicado começar 15 dias antes de voltar ao trabalho. E na geladeira, ela dura de 12 horas, né? Assim, conforme a orientação no nosso país, são 12 horas. Já nos Estados Unidos, eles já orientam 24 horas, né? Que você pode deixar na geladeira. Aí, sempre identificando, quando for colocar no congelador, com a data, né? Que você extraiu o leite, para você tirar os potes que você extraiu primeiro, que vai ter um vencimento mais rápido, né? Deve ser armazenado num pote de vidro com tampa de plástico. Tá? Para não estar tirando as propriedades do leite. E quando for oferecer o leite, sempre aquecer em banho-maria. Sendo possível até amamentar durante o expediente, porque a lei... Ela tem direito, né? O duro é quando a mãe trabalha longe, Isso. né? Depende do trabalho, é difícil sair, né? Mas deve ser realizado essa ordenha também durante o horário de trabalho. Porque muitas vezes você fica muito tempo ali no trabalho e aí não tem o estímulo da sucção do bebê. E aí seu organismo começa a entender que não precisa produzir leite naquele horário. E aí começa a diminuição da produção de leite. Aí, às vezes, até pode secar. Pode até secar. Entendi. Ô, Vivian, tem uma outra situação que eu queria que você comentasse,
que são aqueles momentos desesperadores onde a criança engasga com o leite e o que fazer. É o que as mães, né, também têm procurado, que é a parte dos primeiros socorros, né? Então, às vezes acontece, né? Então, assim, o que tem que fazer? Colocar a criança cabecinha para baixo, fazer um movimento nas costas dela, como se fosse uma massagem ali, bater levemente nas costinhas dela. E colocar ela sempre em pezinha, né? Porque a maioria fica desesperado e aí deita a criança, não faz nada, e é onde tem o risco de uma broncoaspiração, né? Desse leite ir para o pulmão. E aí é perigoso. Mas então, assim, sempre tentar colocar ela de cabecinha para baixo, fazer um movimento nas costinhas do bebê. E se não conseguir, ir imediatamente para o hospital, né? Sim. Até ela voltar ao normal. Quer dizer, uma vida de saúde de um ser humano pode ser determinada pela alimentação materna. Sim. A diferença entre uma pessoa ter uma vida inteira espirrando, com gripe, fraquinho e tal, ou ter uma vida saudável, feliz, pode estar na questão da amamentação materna. Sim, porque o leite materno ele previne doenças como diabetes, pressão alta. Ele é como se fosse uma vacina, então ele dá uma imunização para a criança. Hoje em dia é comprovado que as crianças que amamentaram no peito, né, que tomaram leite materno, elas têm um QI de 3,7% a mais do que uma criança que não mamou no peito. Então, elas são mais inteligentes também. O desenvolvimento motor... Isso é incrível, essa informação. O desenvolvimento motor também é bem diferenciado da criança que mama no peito da criança que toma o leite artificial. É exagero dar o leite para o filho até os 2 anos de idade? Não, pode dar até a idade que o bebê quiser. Que a 3 anos? Pode dar. Ele ainda vai ter todos os seus componentes no leite. Eu conheço gente que mamou até os 6. Não tem problema nenhum. Não tem? Pode estar dando. E outra coisa que eu acho importante também nessa amamentação é o vínculo, né? Eu acho que fortalece muito o vínculo da mãe com o bebê. Então, assim, o bebê, quando ele sai da barriga, ele se sente muito desprotegido. Então, na amamentação, ele já trabalha essa parte psicológica do bebê, né? De aumentar esse afeto pelos pais, pela mãe, principalmente pela mãe, né? Então, é outro benefício também. Agora, tem pai que é bacana, acompanha a mãe, tá do lado, que a mãe precisa, corre. Mas tem uns que a gente precisa puxar a orelha deles, né, Vivian? Eu acho assim, as mães devem deixar mais os pais participarem, né? Um pouco também, eu acho que falta isso, né? Convidar ele para ir numa consulta, para ir num curso de amamentação, mostrar algum vídeo. Até quando o bebê nascer, deixar ele fazer alguma coisa, não ficar criticando o pai na hora que ele está fazendo, falando, às vezes trocar uma fralda, aí fala, nossa, é muito devagar, deixa que eu troco. Não, deixa o pai, é a primeira vez que ele está trocando, deixa ele participar desse momento também, né? E o pai deve incentivar a mãe a amamentar, porque é difícil, né? Então, assim, é cansativo você acordar de 3 em 3 horas, às vezes de madrugada, para amamentar. Então, a mãe vai ficar sensível, vai ficar frágil. Então, ter essa paciência com a mãe e falar para ela, você vai conseguir, vamos vencer junto isso, você vai conseguir amamentar. Eu acho que o papel do pai é esse, na amamentação. Tem uma estratégia boa para levar o pai na consulta. Fala, vai ter um churrasco, né, em tal lugar, a gente vai lá e o pai vai junto e acaba participando, viu? Mas eu sei realmente que tem pais que não ajudam, não colaboram, e é no momento que a mãe está mais fragilizada e precisando de apoio. Então, é preciso realmente que os pais estejam... Às vezes eles veem ela chorando e quer acabar com tudo isso logo. Eles também não quer ver a mulher passando aquilo. Dá uma angústia, né? Dá uma angústia. Só que eles têm que entender que esse choro vai vir de qualquer forma, porque você ficar sem dormir, você fica mais mal-humorado. Tem a queda dos hormônios, né? Hora que tira o bebê, que tira a placenta, então a mulher fica mais... Tem aquela depressão pós-parto, ela fica mais sensível. Então, esse choro vai vir, né? Então, assim, não é culpa só do leite materno, da amamentação, né? É culpa de tudo que ela está passando, essa mudança de papel, que agora ela vai ser mãe.
Então, vem todos esses conflitos juntos, né? Então, não é que a amamentação que está causando tudo isso nela, né? Entendi. Então, por isso que eles ficam, às vezes, querendo que pare a amamentação. Vivi, eu quero agradecer a sua participação. Eu que agradeço. Obrigado. Tenho várias perguntas para fazer que não é tem... um tema bem... Sim, ficou para a complexo. próxima, né? Dá para fazer aí uma segunda, uma terceira vez. Sim. Mas agora você já conhece o caminho aqui da Rádio Vinícola. Está sempre convidada a participar conosco, tá bom? Certo, obrigado pelo convite. Tá bom. A gente conversou com a Vivian Amarante Macedo, ela é enfermeira obstétrica e consultora de amamentação. Participou do quadro Viver Bem para falar sobre esse assunto que é tão importante. Lembrando que o quadro Viver Bem é oferecido pela Unimed Andradas e vai ao ar às quintas-feiras durante o programa Jornal da Cidade. Até a próxima semana. Você ouviu Viver Bem. Oferecimento Unimed Andradas. Pedro, como bom mineiro, coloca tudo na balança para se orientar. Avaliar cada detalhe tintim por tintim é essencial para o sucesso do seu negócio. Por isso, ele abriu as portas da empresa para a Unimed. Seus funcionários contam com serviços médicos de qualidade e o preço não pesa para ninguém. A empresa paga uma parte e o funcionário outra. Faça como Pedro. Contrate o plano empresarial Unimed, o plano perfeito para quem não perde um ótimo negócio.